Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando. No vídeo de hoje falaremos de mais um capítulo da obra dos Delitos e das Penas, obra de Marquês de Beccaria. Antes, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e contribua para o crescimento desse nosso perfil, desse nosso canal, para que possamos trazer cada vez mais conteúdos jurídicos para você. Capítulo de hoje, capítulo 20 dessa incrível obra, leva o título da inevitabilidade das penas e das graças. Nesse capítulo, que é um dos capítulos mais importantes dessa obra, porque trata muito sobre a visão de Beccaria acerca de como ele entende ser a estratégia ou a melhor estratégia para reduzir crimes. E aqui, Beccaria inicia já dizendo: não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo. O zelo vigilante do magistrado e essa severidade inflexível que só é uma virtude no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade. Aqui Beccaria vai discorrer sobre a ideia de que o criminoso ele treme muito mais diante de uma certeza de impunidade ou de uma certeza de punição, porque ele pensa, olha, se eu cometer determinado delito, eu tenho praticamente certeza que eu serei punido. A punição pode não ser tão grave, tão pesada quanto de outro momento, de outra lei, ou até mesmo de outro crime, mas eu terei uma punição. É certo que se eu for pego, eu serei punido. É diferente dos casos em que a punição no papel é bastante rigorosa, mas aquele que comete o crime, ele olha e pensa: há muitas chances de eu sair impune desse crime. Então ele coloca na balança, ele sopesa e percebe que a priori é melhor cometer um crime em que há esperança de impunidade do que cometer um crime em que há certeza da punição, mesmo que a punição não seja tão severa. Ao menos é como pensa Beccaria nesse capítulo. E Beccaria finaliza esse capítulo dizendo que sejam, pois, as leis inexoráveis, sejam os executores das leis inflexíveis, sejam, porém, o legislador indulgente e humano. E só fazendo uma parte, Beccaria entende que quando a lei for correta, for clara, não há necessidade do julgador fazer grandes manobras para falar a lei, trazer o direito. Porque a lei, por si só, será clara a todas as pessoas que tenham acesso a ela. Beccaria complementa esse último parágrafo dizendo: arquiteto prudente, dê por base ao seu edifício o amor que todo homem tem ao próprio bem-estar e saiba fazer resultar o bem geral do concurso dos interesses particulares. E aqui ele fala sobre o legislador. Não se verá, assim, constrangido a recorrer a leis imperfeitas, a meios pouco refletidos que separam a cada instante os interessados da sociedade daquele cidadão. Não será forçado a elevar sobre o medo e a desconfiança o simulacro da felicidade pública. Filósofo profundo e sensível, terá deixado aos seus irmãos o gozo pacífico da pequena porção de felicidade que ao Ser Supremo lhes concedeu nesta terra, que não é mais do que um ponto no meio de todos os mundos.
E aqui ele fala sobre a graça ao criminoso. Ele fala que quando o soberano concede a graça ao criminoso, não será o caso de dizer que sacrifica a segurança pública a de um particular e que, por um ato de cega benevolência, pronuncia um decreto geral de impunidade. Ele faz inúmeras perguntas. Nesse capítulo, ele questiona também o perdão concedido ao criminoso por parte do particular. Ele fala que é o Estado que precisa punir o criminoso, precisa dar exemplo a toda a sociedade, e não é um particular perdoando um ato criminoso que vai trazer o exemplo para toda a sociedade. Ele pode até perdoar, mas o Estado precisa punir aquela conduta para que traga como exemplo a toda a sociedade que aquele ato criminoso será assim punido. Talvez não de uma forma tão severa quanto alguns outros crimes, mas há a certeza da punição. E aqui ele trabalha muito contra a ideia de impunidade no direito penal. Espero que você tenha compreendido. Este é mais um capítulo 20 da obra dos Delitos e das Penas, obra magnífica de Marquês de Beccaria. Um grande abraço e bons estudos.